Uma família inteira despejada da fazenda onde trabalhou por anos, expulsa sem direito a nada, sem ter para onde ir, com 2 crianças pequenas e apenas 22 dias para o nascimento de Cristo. Você consegue imaginar a dor de ver tudo o que construiu ser arrancado de suas mãos de uma hora para outra? Parece impossível sobreviver a isso, mas essa história aconteceu. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. O que Deus preparou para essa família nos próximos 15 dias é algo que vai te emocionar profundamente. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Prepare seu coração, porque essa jornada de fé e milagre começa agora. O sol ainda não tinha nascido completamente naquela manhã de dezembro de 1848, mas o barulho de cavalos e carroças já ecoava pelos arredores da fazenda Santa Rita, no interior da província de São Paulo. Era o 3º dia do mês e o ar carregava aquela umidade característica do verão que se aproximava, misturada com o cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior. Para a maioria das pessoas que viviam naquela região, seria apenas mais um dia comum de trabalho nas lavouras de café, que se estendiam por léguas e léguas de terras férteis. Mas para Francisco Almeida e sua família, aquele seria o dia em que suas vidas mudariam para sempre, o dia em que tudo o que conheciam seria arrancado deles sem piedade. Francisco tinha 38 anos e era um homem de constituição forte, marcado pelo sol inclemente e pelo trabalho duro nos cafezais desde que era menino. Seus braços eram musculosos, suas mãos calejadas contavam a história de décadas de dedicação à terra, e seu rosto, curtido pelo tempo, revelava a expressão de alguém que conhecia o valor do suor honesto. Ele havia chegado à fazenda Santa Rita ainda jovem, com apenas 17 anos, trazido por seu pai, que também era trabalhador rural. 21 anos de sua vida haviam sido dedicados àquela propriedade. 21 anos acordando antes do sol nascer, trabalhando sob o calor escaldante do meio-dia, retornando para casa apenas quando as estrelas já brilhavam no céu. Ele conhecia cada canto daquela fazenda, cada árvore, cada trilha, cada pedra do caminho. Aquela terra era parte dele, tanto quanto ele era parte daquela terra. Ao lado de Francisco estava Helena, sua esposa de 35 anos, uma mulher de aparência delicada, mas de espírito forte como o aço. Helena tinha olhos castanhos profundos, que pareciam carregar toda a sabedoria do mundo, e seus cabelos escuros, sempre presos em um coque simples, começavam a mostrar alguns fios prateados nas têmporas. Ela havia se casado com Francisco há 12 anos, numa cerimônia simples na capela da fazenda, e desde então havia sido sua companheira fiel em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Helena cuidava da pequena casa onde moravam, uma construção modesta de pau a pique, com telhado de sapé situada próxima aos cafezais. Ela acordava junto com o marido todas as manhãs, preparava o café preto forte que Francisco bebia antes de sair para o trabalho. Cuidava das crianças, lavava roupas no riacho próximo, cozinhava, costurava, remendava, fazia tudo o que era necessário para manter a família unida e funcionando. Mas mais do que isso, Helena era a força espiritual daquela casa. Era ela quem conduzia as orações todas as noites, quem ensinava as crianças sobre a fé em Deus, quem mantinha viva a chama da esperança, mesmo quando os tempos eram difíceis. Os 2 filhos do casal, João Pedro e Maria Clara, tinham respectivamente 8 e 5 anos. João Pedro era um menino curioso e esperto, com os mesmos olhos profundos da mãe e a constituição forte que prometia parecer com o pai quando crescesse. Ele adorava acompanhar Francisco aos campos sempre que podia, observando fascinado como o pai trabalhava a terra, como identificava quando o café estava no ponto certo para a colheita, como conversava com os outros trabalhadores. O menino sonhava em ser como o pai quando crescesse, um homem honrado e trabalhador. Maria Clara, por sua vez, era uma criança doce e afetuosa, sempre grudada nas saias da mãe, ajudando com pequenas tarefas da casa e cantarolando as canções religiosas que Helena ensinava. Seus cabelos claros e encaracolados emolduravam um rostinho angelical, e seu sorriso tinha o poder de iluminar até os dias mais sombrios. A fazenda Santa Rita era a propriedade de Coronel Augusto Ferreira da Silva, um homem conhecido em toda a região por sua riqueza e influência política. A família Silva controlava aquelas terras há 3 gerações, desde que o bisavô do atual coronel havia recebido a sesmaria ainda no período colonial. Eram milhares de alqueires de terras produtivas,
centenas de escravizados trabalhando nos cafezais, uma casa grande e imponente que se erguia no topo de uma colina cercada por jardins elaborados e construções auxiliares. O coronel Augusto era um homem de meia idade, corpulento, com bigodes fartos e olhar severo. Ele raramente se misturava com os trabalhadores de sua fazenda, preferindo administrar seus negócios de dentro do conforto de seu escritório, delegando as tarefas do dia a dia para seus capatazes e feitores. Nos últimos anos, porém, as coisas haviam mudado na fazenda Santa Rita. O coronel Augusto, que sempre foi conhecido por sua dureza, mas também por certa justiça em seus tratos, havia ficado doente. Uma enfermidade que os médicos da capital não conseguiam diagnosticar com certeza o deixara debilitado, cada vez mais recluso, cada vez mais distante da administração direta de suas propriedades. E nesse vácuo de poder, seu filho mais velho, Rodrigo Ferreira da Silva, havia assumido gradualmente o controle dos negócios da família. Rodrigo era tudo o que seu pai não era. Enquanto o coronel Augusto, apesar de severo, era um homem de palavra que respeitava os acordos que fazia, Rodrigo era cruel, ganancioso e totalmente desprovido de qualquer senso de honra ou compaixão. Com apenas 28 anos, ele via os trabalhadores da fazenda não como seres humanos, mas como ferramentas descartáveis que podiam ser usadas e jogadas fora conforme sua conveniência. Desde que assumira o controle efetivo da fazenda, Rodrigo havia implementado mudanças que tornaram a vida dos trabalhadores muito mais difícil. Ele aumentou as horas de trabalho, reduziu as rações de comida que eram fornecidas, tornou as punições por pequenas infrações muito mais severas e começou a pressionar para que os trabalhadores livres deixassem suas pequenas casas na propriedade. Francisco sabia que problemas estavam se aproximando. Nos últimos 6 meses, vários trabalhadores que viviam na fazenda há anos haviam sido expulsos sob as mais variadas desculpas. Rodrigo alegava que precisava das terras para expandir as plantações, que as casas dos trabalhadores estavam ocupando espaço valioso, que era necessário modernizar as operações da fazenda, mas todos sabiam a verdade. Rodrigo queria se livrar dos trabalhadores livres porque eles custavam mais caro do que os escravizados. Um trabalhador livre precisava receber algum pagamento, mesmo que miserável. Precisava ter onde morar, precisava receber alguma comida. Já os escravizados não tinham escolha, não podiam pedir nada, não tinham direitos. Para um homem como Rodrigo, a conta era simples e fria como seu coração. Naquela manhã de 3 de dezembro, quando Francisco ouviu os cavalos se aproximando de sua casa, ele soube imediatamente o que estava acontecendo. Seu estômago se apertou. Uma sensação gelada percorreu sua espinha, mas ele se manteve firme. Helena, que estava preparando o café na cozinha, também ouviu o barulho e saiu para o pequeno terreiro em frente à casa, secando as mãos no avental. As crianças que brincavam próximas correram para perto da mãe, assustadas com o som dos cavalos e as vozes altas que se aproximavam. Eram 5 homens a cavalo, liderados por Joaquim dos Santos, o capataz de confiança de Rodrigo. Joaquim era um homem brutal, que havia começado sua carreira na fazenda como feitor de escravizados e se destacara pela crueldade com que exercia suas funções. Ele era alto e magro, com olhos pequenos e frios como os de uma cobra, e uma cicatriz que atravessava seu rosto do lado esquerdo, resultado de uma briga de facas anos atrás. Os outros 4 homens que o acompanhavam eram capangas contratados especialmente para fazer o trabalho sujo, homens violentos e sem escrúpulos que seguiam ordens sem questionar. Joaquim puxou as rédeas de seu cavalo bem em frente à casa de Francisco, levantando uma nuvem de poeira vermelha que fez Maria Clara tossir e se esconder ainda mais nas saias da mãe. O capataz tinha um sorriso cruel no rosto, como se estivesse desfrutando daquele momento de poder absoluto sobre pessoas indefesas. "Você é Francisco Almeida", Joaquim anunciou, embora obviamente já soubesse a resposta. Não era uma pergunta, era uma afirmação carregada de desprezo. "Sou eu, sim, senhor." Francisco respondeu, mantendo a voz firme. Apesar do medo que sentia crescer em seu peito,
Ele deu um passo à frente, colocando-se entre os homens armados e sua família, um gesto instintivo de proteção. Em que posso ajudar? Joaquim deu uma risada seca e sem humor. Ajudar? Você não vai ajudar em nada, trabalhador. Você vai sair hoje mesmo. Você e sua família têm até o meio-dia para juntar suas coisas e deixar esta propriedade. O mundo pareceu parar ao redor de Francisco. Ele tinha se preparado mentalmente para essa possibilidade, mas ouvir as palavras em voz alta era diferente. Era como receber um soco no estômago que tira todo o ar dos pulmões. Como assim, senhor? Francisco tentou manter a compostura, mas sua voz tremeu levemente. Eu trabalho nesta fazenda há mais de 20 anos. Sempre fui honesto, sempre cumpri com minhas obrigações. Por que estou sendo expulso? Não é da sua conta questionar as decisões do senhor Rodrigo. Joaquim retrucou com rispidez. Ele é o dono desta terra e decide quem fica e quem sai. E você e sua família vão sair. Meio-dia, Francisco. Se ainda estiverem aqui depois disso, meus homens vão ajudar vocês a sair de um jeito que vocês não vão gostar. Helena, que havia escutado toda a conversa em silêncio, finalmente encontrou sua voz. Mas, senhor, por favor, ela implorou, suas mãos tremendo enquanto segurava as crianças perto de si. Nós não temos para onde ir. Meu marido trabalhou toda a sua vida nesta fazenda. Nós temos 2 crianças pequenas. Onde vamos dormir esta noite? Como vamos sobreviver? Joaquim olhou para Helena com uma mistura de indiferença e desdém que fez o sangue de Francisco ferver. Isso não é problema meu, nem do senhor Rodrigo. Vocês deveriam ter pensado nisso antes. Esta terra precisa ser liberada para expandir as plantações. Vocês são apenas trabalhadores, são facilmente substituíveis. Há centenas de pessoas que aceitariam trabalhar aqui por muito menos do que vocês recebem. Francisco sentiu a raiva crescer dentro dele, como uma onda gigantesca prestes a quebrar. Seus punhos se fecharam involuntariamente, seus músculos se tensionaram, e por um momento ele considerou partir para cima daquele homem cruel que estava destruindo sua vida com tanta frieza. Mas então ele sentiu a mão de Helena tocar seu braço. Um toque suave, mas firme, que o trouxe de volta à razão. Ele olhou para trás e viu os olhos de sua esposa cheios de lágrimas, mas também cheios de uma força silenciosa, que dizia sem palavras para ele manter a calma, para não fazer nada que pudesse colocar a família em ainda mais perigo. Francisco respirou fundo, forçando-se a relaxar os punhos, a controlar a tempestade que rugia dentro dele. Está bem, senhor, ele disse finalmente, cada palavra custando um esforço imenso. Vamos sair, mas peço que nos dê pelo menos alguns dias para encontrar um lugar para ir. Temos crianças pequenas. Não é justo jogá-las na estrada assim, sem aviso. Joaquim balançou a cabeça negativamente, ainda com aquele sorriso cruel nos lábios. Não, meio-dia de hoje são as ordens do senhor Rodrigo. Vocês já tiveram tempo suficiente. Outros trabalhadores foram avisados com antecedência. Mas vocês, a família Almeida, são conhecidos por serem teimosos e por ficarem fazendo perguntas demais, questionando as decisões dos patrões. Então, o senhor Rodrigo decidiu que vocês sairiam hoje, sem aviso prévio para servir de exemplo para os outros trabalhadores, do que acontece com quem não sabe seu lugar. A verdade por trás da expulsão ficou clara naquele momento. Não era apenas sobre liberar espaço para plantações. Era vingança, era crueldade deliberada, era uma demonstração de poder. Francisco havia, em algumas ocasiões nos últimos meses, questionado certas decisões que Rodrigo tomara, especialmente aquelas que colocavam os trabalhadores em risco desnecessário, ou que violavam acordos antigos estabelecidos pelo coronel Augusto. Ele não havia sido desrespeitoso, apenas havia apontado, com a calma e educação de sempre, quando certas ordens pareciam injustas. Mas para um homem como Rodrigo, qualquer questionamento era insubordinação. Qualquer demonstração de dignidade por parte de um trabalhador era uma afronta que precisava ser punida. E quanto ao pagamento que me devem pelos últimos 3 meses de trabalho? Francisco perguntou, sabendo qual seria a resposta, mas precisando perguntar mesmo assim. Eu trabalhei duro todos esses meses e não recebi 1 centavo ainda. Esse dinheiro é meu por direito. É o que vou usar para sustentar minha família até encontrar outro trabalho.
Joaquim deu de ombros com indiferença absoluta. Não há pagamento algum. O senhor Rodrigo disse que o valor do trabalho que você fez nos últimos meses mal cobre o custo da casa que você e sua família ocuparam durante esse tempo. Considerem a dívida quitada. Vocês não recebem nada, mas também não devem nada. Agora tratem de arrumar suas coisas. Meus homens vão ficar aqui vigiando para garantir que vocês não levem nada que não seja de vocês. Nada de ferramentas da fazenda, nada de comida dos armazéns, nada que pertença ao senhor Rodrigo. Apenas suas roupas e seus pertences pessoais. Com essas palavras finais, Joaquim fez um gesto para seus homens, e 2 deles desmontaram de seus cavalos, posicionando-se estrategicamente ao redor da pequena casa. A mensagem era clara. Eles estavam ali para garantir que a família Almeida não tentasse levar nada além do mínimo, e também para garantir que não houvesse qualquer resistência. Francisco e Helena entraram na casa que tinha sido seu lar por tantos anos, seguidos pelas crianças assustadas que ainda não compreendiam completamente o que estava acontecendo, mas sentiam a tensão e o medo no ar. A casa era simples, consistindo de 3 pequenos cômodos, uma sala que servia também como cozinha, um quarto onde a família toda dormia em 2 camas estreitas e um pequeno depósito onde guardavam algumas ferramentas e mantimentos. Não havia muitos pertences para arrumar. Anos de trabalho duro e pagamentos miseráveis não permitiam acumular riquezas materiais. Helena começou a juntar as roupas da família, dobrando-as cuidadosamente e colocando-as dentro de um baú velho de madeira que Francisco havia conseguido comprar anos atrás. Suas mãos tremiam enquanto trabalhava e lágrimas silenciosas corriam por seu rosto, mas ela não parou. Força, força para as crianças, força para o marido. Ela repetia para si mesma como uma prece. Maria Clara começou a chorar, assustada com a agitação e com as lágrimas da mãe. E João Pedro, tentando ser forte como achava que um homem deveria ser, abraçou a irmãzinha e tentou consolá-la. Francisco olhou ao redor da casa, memórias inundando sua mente. Ali estava o canto, onde João Pedro havia dado seus primeiros passos cambaleantes. Ali estava a marca na parede, onde eles mediam a altura das crianças a cada aniversário. Ali estava a pequena cruz de madeira que Helena havia pendurado na parede no dia em que se casaram. Cada canto, cada objeto, cada marca nas paredes contava uma história, guardava uma lembrança de anos de vida compartilhada, de lutas superadas juntos, de momentos de alegria simples, mas genuína. Helena foi até um canto do quarto e ajoelhou-se, removendo cuidadosamente uma tábua solta do chão. De lá, ela retirou um pequeno saco de pano onde guardavam suas economias. Não era muito, apenas algumas moedas de cobre e 2 pequenas moedas de prata que haviam conseguido guardar com muito sacrifício ao longo dos anos. Era tudo o que tinham no mundo inteiro de valor monetário. Helena olhou para as moedas em sua mão, calculando mentalmente. Talvez fosse suficiente para comprar comida por algumas semanas, se fossem muito cuidadosos, talvez. Enquanto Helena arrumava as roupas e os poucos pertences da família, Francisco saiu para o pequeno terreiro atrás da casa, onde mantinham algumas galinhas e um pequeno canteiro de hortaliças. As galinhas eram tecnicamente propriedade da fazenda, assim como tudo o mais. Mas Francisco havia cuidado delas por anos, alimentando-as, protegendo-as de predadores. Ele olhou para os animais por um longo momento, então voltou para dentro da casa. Não adiantava nem tentar levar as galinhas. Joaquim e seus homens jamais permitiriam. O tempo passou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Cada minuto parecia uma eternidade de angústia, mas ao mesmo tempo as horas voaram como se tivessem asas. Quando o sol estava próximo ao seu ponto mais alto no céu, indicando que meio-dia se aproximava, a família Almeida havia reunido tudo o que podiam levar. 2 trouxas de roupas, o velho baú, contendo alguns cobertores e pertences pessoais, uma panela de ferro que Helena insistira em levar, pois havia pertencido à sua mãe, uma Bíblia antiga e gasta, que era o bem mais precioso da família, e o pequeno saco com as poucas moedas que possuíam. Francisco carregou o baú nas costas, usando uma corda para amarrá-lo e distribuir melhor o peso.
Helena levou uma das trouxas e segurou Maria Clara pela mão. João Pedro, tentando ajudar como podia, carregou a outra trouxa que era mais leve. A família se posicionou na frente da casa, olhando uma última vez para o lugar que tinha sido seu lar. Joaquim, que havia permanecido montado em seu cavalo durante todo o tempo, observando cada movimento deles, como um falcão observa sua presa, finalmente falou: "Hora de ir. Saiam da propriedade pela estrada principal e não voltem nunca mais. Se algum de vocês for visto nessas terras novamente, vão ser tratados como invasores e ladrões. Entenderam?" Francisco assentiu em silêncio, sem confiar em sua voz naquele momento. Ele ajustou o baú nas costas, pegou a mão livre de Helena e começou a caminhar. A família iniciou sua jornada pela longa estrada de terra que cortava a fazenda, aquela mesma estrada que Francisco havia percorrido incontáveis vezes ao longo de 21 anos, sempre voltando para casa ao final do dia. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele estava deixando tudo para trás, sem saber para onde ir, sem saber como iria alimentar sua família, sem saber onde dormiriam quando a noite chegasse. Enquanto caminhavam, outros trabalhadores da fazenda pararam suas atividades para observar. Alguns olhavam com pena, outros com medo, sabendo que poderiam ser os próximos. Ninguém se atreveu a falar com a família Almeida ou oferecer ajuda. O medo de Rodrigo e de seus capangas era grande demais. Uma mulher idosa que trabalhava na casa grande há décadas fez discretamente o sinal da cruz quando a família passou, sussurrando uma prece por eles. Foi o único gesto de solidariedade que receberam. A caminhada pela estrada principal da fazenda parecia interminável. O sol de dezembro estava forte, queimando implacável, e o peso do baú nas costas de Francisco aumentava a cada passo. Maria Clara começou a reclamar que seus pés doíam e Helena precisou parar algumas vezes para confortar a menina e encorajá-la a continuar. João Pedro caminhava em silêncio, seus olhos fixos no chão, carregando sua pequena trouxa com determinação, mas claramente lutando para não chorar. Quando finalmente chegaram aos portões principais da fazenda Santa Rita, Francisco parou e olhou para trás uma última vez. Dali, no alto da colina, ele podia ver a casa grande, branca e imponente, onde o coronel Augusto vivia, onde Rodrigo agora reinava como um tirano. Podia ver as intermináveis fileiras de cafeiros que se estendiam até onde a vista alcançava. Podia ver as senzalas onde os escravizados viviam em condições miseráveis. Podia ver os estábulos, os armazéns, a capela, todas as construções que formavam o complexo da fazenda. E em algum lugar lá, pequena demais para ver daquela distância, estava a casinha humilde que tinha sido seu lar. 21 anos, Francisco sussurrou para si mesmo. 21 anos da minha vida dados a esta terra e termina assim, expulso como um cachorro, sem nada, sem dignidade, sem justiça. Helena apertou a mão do marido. Deus vê tudo, Francisco. Deus vê a injustiça que foi feita contra nós. E Deus não abandona seus filhos. Precisamos ter fé. Francisco olhou para sua esposa, viu a fé inabalável em seus olhos, apesar de todas as lágrimas, apesar de todo o sofrimento. Ele assentiu, respirou fundo e virou-se para longe da fazenda. Vamos, ele disse simplesmente. Vamos. E assim a família Almeida atravessou os portões da fazenda Santa Rita e começou a caminhar pela estrada de terra que levava à região. Não tinham destino, não tinham plano. Não tinham nada além uns dos outros e de uma fé que Helena se recusava a deixar morrer. A estrada se estendia à frente deles, serpenteando entre colinas cobertas de vegetação densa, desaparecendo na distância em curvas que escondiam o desconhecido. As horas seguintes foram um borrão de dor, cansaço e desespero crescente. Francisco havia esperado encontrar alguma fazenda vizinha, onde pudesse pedir trabalho, ou pelo menos abrigo temporário, mas a região era dominada por grandes propriedades que se estendiam por léguas, sem qualquer povoação entre elas. Eles passaram por algumas casas de trabalhadores ao longo do caminho, mas ninguém abriu suas portas para uma família de desconhecidos. Todos tinham suas próprias lutas, suas próprias famílias para alimentar.
E ajudar estranhos poderia trazer problemas com os fazendeiros locais. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, que em outras circunstâncias seriam bonitos, mas que naquele momento apenas anunciavam a chegada da noite e de novos perigos, a família Almeida ainda estava na estrada. Maria Clara estava exausta, chorando baixinho de cansaço e fome. Helena havia tentado distraí-la cantando canções, contando histórias, mas a menina estava no limite de suas forças. João Pedro, orgulhoso demais para reclamar, mancava visivelmente, seus pés pequenos cheios de bolhas das horas de caminhada. Precisamos parar, Helena disse para Francisco, sua própria voz revelando a exaustão. As crianças não aguentam mais. Precisamos encontrar um lugar para passar a noite. Francisco olhou ao redor procurando qualquer sinal de abrigo. A mata ao lado da estrada era densa e escura, cheia de sons de animais noturnos que começavam a despertar. Ele havia crescido naquela região e conhecia os perigos: onças, cobras venenosas, javalis agressivos. Passar a noite ao relento na mata com duas crianças pequenas era impensável. Foi então que ele viu, alguns metros à frente, uma pequena trilha secundária que se desviava da estrada principal e entrava na mata. Algo naquela trilha chamou sua atenção. Não era uma trilha comum usada por animais. Era estreita, mas claramente feita por humanos, mantida aberta por uso regular em algum ponto no passado, embora agora estivesse começando a ser retomada pela vegetação. Francisco se lembrou de algo. Anos atrás, talvez 10 ou 12 anos, ele havia ouvido falar de um velho rancho de caça que existia naquela região. Havia sido construído décadas antes por algum fazendeiro rico que gostava de caçar, um lugar para ele e seus convidados ficarem durante expedições de caça que duravam vários dias. Mas o fazendeiro havia morrido e o rancho tinha sido abandonado. Francisco nunca havia estado lá, mas sabia mais ou menos onde ficava. Se a memória não o traísse e se aquela trilha levasse onde ele achava que levava, talvez houvesse um lugar onde pudessem ao menos se abrigar da noite. Venham, Francisco disse para a família. Acho que sei onde podemos ficar esta noite. Eles viraram na trilha secundária e começaram a seguir por ela. A vegetação estava crescida, galhos e folhas roçando em suas roupas e rostos conforme avançavam. A luz do dia estava diminuindo rapidamente e Francisco sabia que tinham pouco tempo antes que a escuridão completa caísse sobre eles. Ele acelerou o passo o máximo que podia, considerando o cansaço e o peso que carregava. Depois de caminhar por cerca de meia hora pela trilha que subia uma colina suave, eles emergiram em uma pequena clareira, e lá, exatamente como Francisco esperava, estava o rancho abandonado. Era uma construção simples, feita de madeira e barro, com um telhado de telhas de barro que, surpreendentemente, ainda parecia estar em grande parte intacto. O rancho consistia de um salão principal e 2 quartos menores, com uma varanda coberta na frente. Plantas trepadeiras haviam tomado conta de grande parte das paredes externas, e a madeira estava cinzenta e desgastada pelo tempo e intempéries. As janelas não tinham mais vidros, apenas buracos vazios com algumas venezianas penduradas tortas. Mas era um teto, eram 4 paredes, era infinitamente melhor do que dormir ao relento na mata. Francisco empurrou a porta da frente que estava entreaberta e saiu de seus gonzos enferrujados com um rangido alto que ecoou na clareira silenciosa. O interior estava escuro e cheirava a mofo e terra úmida. Mas quando os olhos de Francisco se ajustaram à penumbra, ele viu que o espaço era habitável. Havia uma grande lareira de pedra em uma das paredes, ainda com restos de cinzas antigas de fogueiras há muito apagadas. O chão era de terra batida, mas estava nivelado e seco. Alguns móveis velhos e quebrados estavam espalhados pelo espaço. Uma mesa com uma perna faltando, algumas cadeiras em vários estados de deterioração. O que restava de uma cama de madeira em um dos quartos. É aqui que vamos ficar? João Pedro perguntou, sua voz pequena ecoando no espaço vazio. Por esta noite? Sim, Francisco respondeu, baixando o baú pesado de suas costas, com um suspiro de alívio. Amanhã vamos pensar no que fazer depois.
Helena entrou e começou imediatamente a avaliar o espaço com olhos práticos. Ela abriu o baú e tirou um dos cobertores, estendendo-o no chão em um canto que parecia mais limpo. Venha, Maria Clara. Vamos preparar um lugar para você descansar. Mas enquanto Helena organizava um espaço para as crianças descansarem, Francisco saiu para a clareira, enquanto ainda havia um último resquício de luz do dia. Ele precisava entender melhor onde estavam. A clareira era maior do que parecia à primeira vista. Talvez meio alqueire de terra que em algum momento havia sido limpa, mas agora estava crescendo novamente com mato e arbustos jovens. Havia sinais de que aquilo tinha sido mantido como um jardim ou área de lazer em algum ponto. Algumas árvores frutíferas antigas, um poço de pedra perto do rancho, restos do que podia ter sido um cercado para animais. Francisco caminhou até o poço e olhou para dentro. Era profundo e escuro, mas quando jogou uma pequena pedra, ouviu o som reconfortante de água lá embaixo. Água. Tinham água. Aquilo já era alguma coisa. Ele encontrou um velho balde de madeira próximo ao poço, amarrado a uma corda podre que se desfez em suas mãos assim que tentou usá-la. Ele teria que encontrar ou fazer uma nova corda amanhã. Quando voltou para o rancho, a noite havia caído completamente. Através dos buracos das janelas, ele podia ver as primeiras estrelas começando a aparecer no céu. Helena havia acendido uma pequena vela que carregava no baú, a única fonte de luz no interior escuro do rancho. As crianças estavam deitadas no cobertor no chão, próximas uma da outra, exaustas demais para mesmo reclamar de fome, embora não tivessem comido nada desde a manhã. Francisco se aproximou de Helena, que estava sentada perto das crianças, sua mão suavemente acariciando os cabelos de Maria Clara, até que a menina finalmente adormeceu. Ele se sentou ao lado da esposa, e por um longo momento eles ficaram em silêncio, apenas olhando as crianças dormirem, ouvindo os sons noturnos da mata ao redor. "O que vamos fazer, Francisco?" Helena finalmente sussurrou, sua voz carregada de medo e incerteza. "Não temos comida. Não temos dinheiro suficiente para durar muito tempo. Não sabemos nem onde estamos exatamente, ou de quem é esta terra." Francisco balançou a cabeça lentamente. "Eu sei onde estamos", ele disse baixinho. "Esta clareira, este rancho, eles ficam dentro dos limites da fazenda Boa Vista. É propriedade de Joaquim da Costa Barros, um dos homens mais ricos de toda a província. Eu nunca o conheci pessoalmente, mas ouvi falar dele. Dizem que ele possui mais de 50.000 alqueires de terra por aqui." Helena segurou a mão de Francisco, seus dedos entrelaçando-se com os dele. "Então estamos invadindo a propriedade de outro fazendeiro rico, Francisco. Se ele descobrir que estamos aqui, se ele mandar seus homens nos expulsar como Rodrigo fez, o que vamos fazer? Para onde vamos ir?" "Não sei", Francisco admitiu, a honestidade crua em sua voz. "Não tenho respostas, Helena. Pela primeira vez na minha vida, estou completamente perdido. Não sei o que fazer. Não sei como proteger vocês. Não sei como vamos sobreviver. E me odeio por isso. Sou o homem desta família. Deveria ter respostas. Deveria ter um plano, mas não tenho nada." Helena virou-se para olhar nos olhos do marido, e na luz fraca da vela, Francisco podia ver lágrimas brilhando nas faces dela. Mas em vez de desespero, o que ele viu nos olhos de Helena foi algo diferente. Era determinação, era força, era uma fé tão profunda que parecia irradiar dela como luz própria. "Você não está sozinho nisto, Francisco. Nós não estamos sozinhos. Deus sabe onde estamos. Deus viu tudo o que aconteceu conosco hoje. Deus conhece nossa dor, nosso medo, nosso desespero, e Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai nos mostrar o caminho. Precisamos ter fé, precisamos confiar, e amanhã, quando o sol nascer, vamos orar juntos pedindo orientação, e então vamos fazer o que pudermos para sobreviver, um dia de cada vez." "Como você consegue manter essa fé?" Francisco perguntou maravilhado. "Depois de tudo o que passamos hoje, depois de toda a injustiça, toda a crueldade, como você ainda consegue acreditar que Deus está cuidando de nós?" Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno.
Porque se eu deixar a fé morrer, Francisco, então eles ganham. Rodrigo ganha, Joaquim ganha. Todos os homens cruéis e injustos do mundo ganham. A fé é tudo o que temos que eles não podem tirar de nós. Eles tiraram nossa casa, nosso trabalho, nossa segurança, mas não podem tirar nossa fé. Essa é nossa, somente nossa, e enquanto a mantivermos viva, ainda temos esperança. Francisco puxou Helena para um abraço, segurando-a como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que estava desmoronando ao seu redor. E talvez fosse exatamente isso. Eles ficaram assim por um longo tempo, encontrando conforto e força um nos braços do outro, enquanto as crianças dormiam e a noite avançava lá fora. Eventualmente, eles também se deitaram para dormir, compartilhando o outro cobertor para se protegerem do frio que começava a penetrar através das janelas quebradas e frestas nas paredes. Francisco deitou de costas, olhando para o teto escuro, sua mente girando com preocupações e medos. Mas quando estava quase adormecendo, algo aconteceu. Foi sutil, quase imperceptível, mas real. Francisco sentiu uma presença, uma sensação de calor que não vinha de nenhuma fonte física, uma paz que desceu sobre ele como um manto invisível. E então, claro como se alguém estivesse sussurrando em seu ouvido, Francisco ouviu palavras que não vieram de nenhuma voz humana, mas que ressoaram em seu coração com absoluta clareza. Confie em mim. Fique aqui. Eu vou prover. Tudo vai dar certo. Francisco abriu os olhos no escuro, seu coração batendo mais rápido. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém lá além de sua família dormindo. Mas a sensação permaneceu. Aquele calor, aquela paz, aquela certeza inexplicável de que haviam sido guiados até aquele lugar por uma razão, de que não estavam realmente sozinhos. Pela primeira vez, desde que havia ouvido os cavalos se aproximarem de sua casa naquela manhã, Francisco sentiu esperança. Não era uma esperança baseada em circunstâncias ou em planos lógicos. Era algo mais profundo, algo que transcendia a razão. Era fé. E naquela noite, deitado no chão de terra de um rancho abandonado, sem saber o que o amanhã traria, Francisco Almeida finalmente conseguiu dormir. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina de sobrevivência que testou a família Almeida de maneiras que nunca haviam imaginado. Francisco acordava todos os dias antes do amanhecer, saindo para a mata armado apenas com uma faca velha, que era uma das poucas ferramentas que possuía. Ele havia crescido no campo e tinha algum conhecimento de caça e armadilhas, embora nunca tivesse precisado depender dessas habilidades para sobreviver antes. Nos primeiros dias, ele voltava com as mãos vazias, frustrado e preocupado, mas gradualmente começou a ter sucesso. Um coelho aqui, algumas aves ali, ocasionalmente um tatu ou um teiu. Havia um riacho não muito distante da clareira, e Francisco descobriu que suas águas eram ricas em peixes pequenos. Ele construiu uma armadilha rudimentar usando galhos e cipó, colocando-a em um trecho estreito do riacho, e logo estava conseguindo pegar alguns peixes todos os dias. Não era muito, mas era algo. Helena, por sua vez, havia transformado o rancho abandonado em algo que poderia, com muita generosidade, ser chamado de lar. Ela limpou o interior, removendo teias de aranha, folhas mortas e detritos acumulados de anos de abandono. Ela organizou os poucos pertences que tinham, criando um canto para dormir, outro para preparar comida, outro para as crianças brincarem. Ela explorou a clareira e descobriu que algumas das árvores frutíferas antigas ainda produziam. Havia goiabas, algumas jabuticabas e mangas que estariam maduras em algumas semanas. Ela começou a limpar uma pequena área de terra perto do rancho, com a ideia de plantar algumas sementes se conseguissem obtê-las de alguma forma. As crianças, depois do choque inicial, adaptaram-se à nova vida com a resiliência característica das crianças. João Pedro começou a acompanhar o pai nas expedições de caça e pesca, aprendendo habilidades que seriam cruciais para sua sobrevivência. Maria Clara ajudava a mãe com as tarefas mais simples e passava horas brincando na clareira, criando jogos imaginários entre as árvores e arbustos. Mas subjacente a toda esta rotina de sobrevivência
Estava uma contagem regressiva constante na mente de Francisco e Helena. Quando chegaram ao rancho, faltavam 22 dias para o Natal. Agora, uma semana depois, faltavam apenas 15 dias. E para Helena, especialmente, a aproximação do Natal trazia uma dor que era quase física. Helena havia sido criada em uma família profundamente religiosa, onde o Natal era a celebração mais importante do ano. Não por causa dos presentes ou da comida, que sempre foram modestos, mas pelo significado espiritual. Era a celebração do nascimento de Cristo, do momento em que Deus escolheu se fazer humano e vir ao mundo. Era um tempo de renovação da fé, de gratidão, de reflexão sobre o amor de Deus pela humanidade. Todos os anos, não importa quão difíceis as circunstâncias, Helena sempre garantia que sua família celebrasse o Natal adequadamente. Eles armavam um pequeno presépio, cantavam canções religiosas, liam a história do nascimento de Jesus na Bíblia, compartilhavam uma refeição especial. Mas agora, olhando para sua situação atual, Helena não via como poderiam celebrar nada. Eles mal tinham comida suficiente para sobreviver dia a dia. Não tinham como fazer um presépio, não tinham velas para iluminar a casa, não tinham nada que pudesse marcar o dia como especial. Isso partia o coração de Helena de uma maneira que até mesmo a expulsão da fazenda não havia conseguido. Uma noite, 10 dias antes do Natal, depois que as crianças haviam adormecido, Helena finalmente não conseguiu mais segurar suas emoções. Ela saiu do rancho e foi até um canto da clareira, onde se ajoelhou no chão sob o céu estrelado e começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas desta vez, mas soluços profundos que vinham do mais fundo de sua alma. Francisco, que havia percebido sua saída, a seguiu e a encontrou assim ajoelhada sob as estrelas, chorando como se seu coração estivesse se partindo. Ele se ajoelhou ao lado dela e a puxou para seus braços. Helena, o que foi? O que aconteceu? Entre soluços, Helena finalmente conseguiu falar. É o Natal, Francisco. Faltam apenas 10 dias e não vamos conseguir celebrar. As crianças não vão ter nada, nem mesmo vamos ter uma refeição decente. Não temos velas, não temos decorações, não temos nada. Eu sei que deve parecer tolo me preocupar com isso, quando temos tantos outros problemas. Mas, Francisco, eu não consigo suportar a ideia de deixar o Natal passar como se fosse apenas mais um dia qualquer. O nascimento de Cristo é tudo para mim, é a base da minha fé. E não conseguir marcar esse dia de alguma forma especial parece como se eu estivesse falhando, não apenas com nossa família, mas com Deus. Francisco segurou Helena mais apertado, sentindo suas próprias lágrimas começarem a cair. Ele entendia, compartilhava do mesmo desespero, da mesma sensação de impotência. Você não está falhando com ninguém, ele sussurrou. Você é a mulher mais forte e fiel que conheço. Se alguém está falhando aqui, sou eu. Eu deveria ter encontrado uma solução. Deveria ter encontrado trabalho. Deveria ter conseguido dinheiro. Deveria ter provido melhor para vocês. Eles ficaram assim por um longo tempo, ajoelhados juntos sob as estrelas, segurando um ao outro, compartilhando sua dor e seu medo. E foi naquele momento de vulnerabilidade absoluta, quando ambos haviam atingido o fundo de seu desespero, que algo mudou. Francisco sentiu novamente aquela presença que havia sentido na primeira noite no rancho, aquele calor, aquela paz, aquela sensação de que não estavam sozinhos. E mais uma vez, palavras que não vieram de nenhuma voz audível, mas que ressoaram em seu coração com absoluta clareza. Confia em mim. Fique aqui. Eu já providenciei tudo. A ajuda está vindo. Francisco respirou fundo e olhou para Helena. Escuta, ele disse, sua voz ganhando uma força que ele não sabia que ainda possuía. Eu senti algo. Na primeira noite aqui, eu senti a presença de Deus. E sinto novamente agora. Ele está nos dizendo para confiar, para ficar aqui. Ele está nos dizendo que já providenciou tudo. Eu não sei como, não sei quando, mas Helena, eu acredito. Pela primeira vez em minha vida, eu realmente acredito com todo o meu coração que Deus vai nos socorrer. Helena olhou nos olhos do marido e viu algo que a fez parar de chorar.
Viu fé genuína, não apenas esperança vazia, mas certeza absoluta. E essa certeza começou a se transferir para ela, como uma chama acendendo outra vela. Você realmente acredita nisso? Ela perguntou, sua voz ainda trêmula, mas com um toque de esperança. Com cada fibra do meu ser, Francisco respondeu. Não sei explicar, mas sei que é verdade. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Algo está vindo, Helena. Algo bom está vindo. Eles voltaram para o rancho naquela noite, com os corações mais leves, dormindo melhor do que haviam dormido desde que foram expulsos da fazenda Santa Rita. E o que aconteceu nos dias seguintes só poderia ser descrito como uma série de pequenos milagres que culminariam no maior milagre de todos. No dia seguinte, Francisco estava verificando suas armadilhas de pesca no riacho quando ouviu o som de cavalos se aproximando. Seu coração disparou, pensando imediatamente que o dono da propriedade havia descoberto sua presença e vinha expulsá-los. Ele correu de volta para o rancho, preparando-se para pegar sua família e fugir se necessário. Mas quando chegou à clareira, viu algo completamente inesperado. Um cavalo estava parado perto do rancho, mas não havia cavaleiro. O animal estava sozinho, claramente perdido ou fugido de algum lugar. Mas o que chamou a atenção de Francisco não foi o cavalo em si, mas o que estava amarrado em sua sela. 2 grandes sacas de mantimentos. Com mãos trêmulas, Francisco se aproximou do cavalo, que era manso e não ofereceu resistência. Ele abriu as sacas e seu coração quase parou. Havia farinha de trigo, feijão, arroz, café, açúcar, sal, carne seca e até algumas velas. Era mais comida do que sua família havia visto em meses. Helena saiu correndo do rancho ao ouvir a comoção e ficou paralisada ao ver as sacas. De onde isso veio? Ela sussurrou, mal conseguindo acreditar no que seus olhos viam. Francisco balançou a cabeça, suas próprias lágrimas começando a cair. Eu não sei. O cavalo simplesmente apareceu. Mas, Helena, você se lembra do que eu disse ontem à noite? Que algo estava vindo? Isso é Deus respondendo nossas orações. Eles nunca descobriram de onde o cavalo havia vindo. Talvez tivesse fugido de uma fazenda vizinha durante uma tempestade. Talvez os mantimentos fossem destinados a algum lugar e o cavalo se perdeu no caminho. Mas para Francisco e Helena, a explicação era clara. Era a providência divina. Com os mantimentos, a situação da família melhorou dramaticamente. Helena podia cozinhar refeições adequadas. As crianças não precisavam mais ir para a cama com fome. E o cavalo que Francisco decidiu manter tornou-se uma ajuda invaluável para buscar água e lenha. Mas os milagres não pararam aí. 3 dias depois, quando faltavam apenas 7 dias para o Natal, Francisco estava caçando na mata quando se deparou com algo extraordinário. Escondido entre os arbustos, havia uma pequena caixa de madeira, claramente enterrada há muito tempo, mas recentemente exposta pelas chuvas recentes que haviam causado erosão no terreno. Francisco desenterrou a caixa com cuidado e a abriu. Dentro havia moedas de ouro e prata, antigas, mas ainda valiosas. Não era uma fortuna imensa, mas era dinheiro suficiente para manter a família confortável por muitos meses, talvez até anos se fossem cuidadosos. Mais tarde, Francisco descobriria que aquele rancho de caça havia pertencido a um fazendeiro que era conhecido por esconder seu dinheiro em vários lugares de sua propriedade. Desconfiado de bancos. Quando ele morreu repentinamente, muitos desses esconderijos foram perdidos, nunca encontrados por seus herdeiros. Mas para Francisco, não havia dúvida. Deus havia guiado seus passos exatamente até aquele lugar. Enquanto o Natal se aproximava, Helena começou a fazer planos. Com o dinheiro encontrado, Francisco fez uma viagem até a vila mais próxima, a várias léguas de distância. Lá ele comprou mais mantimentos, algumas ferramentas, tecido para fazer roupas novas para as crianças e alguns pequenos presentes simples. Mas mais importante, ele comprou argila e tinta para que Helena pudesse fazer figuras para um presépio. Helena trabalhou incansavelmente nos dias seguintes, moldando cuidadosamente cada peça. Maria, José, o menino Jesus, os pastores, os reis magos, os animais.
Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, criaram pequenas obras de arte que brilhavam com amor e devoção. Francisco e João Pedro saíram para a mata e cortaram ramos de pinheiro e outras plantas aromáticas para decorar o rancho. Maria Clara ajudou a mãe a fazer pequenos enfeites com tecido e galhos secos. Lentamente, o rancho abandonado foi se transformando. Na véspera de Natal, a família Almeida se reuniu no rancho que agora brilhava com a luz de uma dúzia de velas. O presépio que Helena havia criado estava montado em um lugar de honra, cada figura cuidadosamente posicionada. O aroma de pinheiro e da comida que Helena estava preparando enchia o ar. Havia música, canções religiosas que a família cantava juntos, suas vozes ecoando na clareira silenciosa. Francisco olhou ao redor, para sua esposa, seus filhos, para o pequeno lar que haviam criado contra todas as probabilidades e sentiu seu coração transbordar de gratidão. 22 dias atrás, eles haviam sido expulsos de sua casa, jogados na estrada sem nada, sem esperança aparente. E agora, aqui estavam eles, não apenas sobrevivendo, mas celebrando, com fé renovada e corações cheios de alegria. Helena pegou a Bíblia da família e abriu no Evangelho de Lucas. Com voz clara e emocionada, ela começou a ler a história do nascimento de Jesus. Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Conforme lia, as palavras ganhavam um novo significado. A história de uma família que não tinha onde ficar, que foi rejeitada, que teve que procurar abrigo em um estábulo. Uma família que estava em circunstâncias impossíveis, mas que foi escolhida por Deus para o maior milagre da história humana. Francisco olhou para Helena enquanto ela lia, lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto, mas um sorriso radiante em seus lábios. E ele entendeu. Eles haviam vivido sua própria versão daquela história antiga. Haviam sido despejados, rejeitados, forçados a encontrar abrigo onde pudessem. Mas assim como Maria e José descobriram que Deus havia preparado algo especial, mesmo em suas circunstâncias mais desesperadoras, a família Almeida havia descoberto o mesmo. O rancho abandonado, que parecia apenas um abrigo temporário desesperado, havia se tornado seu Belém. O lugar onde sua fé foi renovada, onde experimentaram milagres, onde descobriram que mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando algo maravilhoso. Quando Helena terminou de ler, Francisco se levantou. Ele pegou a mão de sua esposa e juntos eles fizeram suas crianças se levantarem. A família se reuniu em um círculo, mãos dadas, e Francisco começou a orar. Senhor Deus, ele começou, sua voz forte e clara. Há 22 dias, no exato momento em que fomos expulsos de nossa casa, eu pensei que tínhamos perdido tudo. Pensei que você havia nos abandonado. Pensei que não havia esperança. Mas eu estava errado. Você nunca nos abandonou nem por um momento. Você nos guiou até este lugar. Você providenciou para nossas necessidades de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Você nos mostrou que mesmo nas circunstâncias mais escuras, sua luz ainda brilha. Ele parou, emoção fechando sua garganta por um momento antes de continuar. Hoje, nesta noite de Natal, nós não estamos celebrando apenas o nascimento de Cristo há mais de 1800 anos. Estamos celebrando nosso próprio renascimento. Há 22 dias, nossa velha vida morreu. Mas aqui, neste lugar que você preparou para nós, uma nova vida nasceu. Uma vida de fé mais profunda, de gratidão mais sincera, de dependência total em você. Obrigado, Senhor, por este milagre. Obrigado por nos amar o suficiente para nos tirar de nossa zona de conforto e nos mostrar que você é tudo o que realmente precisamos. Quando a oração terminou, houve um momento de silêncio sagrado. Então Maria Clara, com sua voz doce de criança, começou a cantar uma canção de Natal que Helena havia ensinado. João Pedro se juntou a ela, depois Helena e, finalmente, Francisco. Suas vozes se elevaram na noite estrelada, carregando sua alegria, sua gratidão, sua fé renovada. Naquela noite, a família compartilhou a melhor refeição que haviam tido em semanas. Helena havia preparado um banquete com os mantimentos que tinham: carne assada, feijão temperado, arroz,
Uma torta doce feita com as frutas da clareira. Eles comeram até ficarem satisfeitos, algo que não acontecia há muito tempo, e depois se sentaram ao redor da lareira, contando histórias, rindo, simplesmente desfrutando de estar juntos. Mais tarde, quando as crianças finalmente adormeceram, exaustas de tanta excitação, Francisco e Helena saíram para a varanda do rancho. A noite estava clara, o céu salpicado de incontáveis estrelas que brilhavam com intensidade rara. Você se lembra de como eu estava há 22 dias? Helena perguntou suavemente. De como eu tentava manter a fé, mas no fundo estava apavorada. De como eu não conseguia imaginar como celebraríamos o Natal. Francisco assentiu, passando o braço pelos ombros da esposa. Eu me lembro. E eu me lembro de como você me manteve forte, mesmo quando eu estava pronto para desistir. Helena se encostou nele, sua cabeça descansando em seu ombro. Deus é tão bom, Francisco. Tão bom. Ele levou tudo de nós, não para nos punir, mas para nos mostrar que Ele é tudo o que precisamos. Ele nos despiu de nossa segurança falsa, de nossa dependência em trabalho e propriedade e circunstâncias, para que pudéssemos aprender a depender totalmente dEle. E no processo, Ele nos deu muito mais do que tínhamos antes. Francisco pensou sobre isso e percebeu que era verdade. Eles tinham menos em termos materiais do que tinham 22 dias atrás. Não tinham mais uma casa permanente, um emprego estável, a segurança que vinha de conhecer seu lugar no mundo. Mas tinham algo muito mais valioso. Tinham fé verdadeira, testada e provada. Tinham experimentado milagres reais. Tinham visto a mão de Deus trabalhando diretamente em suas vidas de maneiras inegáveis. Tinham uma família unida mais fortemente do que nunca, pela adversidade compartilhada. E tinham esperança, não a esperança vaga de que as coisas poderiam melhorar, mas a certeza absoluta de que Deus estava cuidando deles e continuaria a fazê-lo. O que vai acontecer conosco agora? Helena perguntou. Vamos ficar aqui neste rancho? Vamos procurar outro lugar? Vamos tentar encontrar trabalho em outra fazenda? Francisco ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as estrelas, ouvindo o sussurro suave do vento nas árvores ao redor da clareira. Eu não sei, ele finalmente respondeu. Mas pela primeira vez na minha vida eu estou em paz com não saber. Deus nos trouxe até aqui, um passo de cada vez. Ele nos providenciou tudo o que precisávamos, exatamente quando precisávamos, e Ele vai continuar a nos guiar um passo de cada vez. Meu trabalho não é ter todas as respostas. Meu trabalho é confiar, obedecer e dar um passo de fé quando Ele me mostrar o caminho. Helena sorriu, aquele sorriso radiante que Francisco amava tanto. Então é isso que vamos fazer. Vamos confiar, vamos obedecer e vamos dar um passo de cada vez. E assim, na noite de Natal de 1848, a família Almeida finalmente encontrou paz. Não a paz que vem de circunstâncias confortáveis ou segurança material, mas a paz que transcende todo o entendimento. A paz que vem de saber que Deus está no controle, que Ele é bom e que Ele nunca abandona seus filhos. A história da família Almeida não terminou naquela noite de Natal, é claro. Era apenas o começo de um novo capítulo. Nos meses seguintes, Francisco usaria o dinheiro que encontrou para comprar algumas ferramentas e começar um pequeno negócio de carpintaria, criando móveis e utensílios que venderia nas vilas próximas. Helena começaria uma pequena horta na clareira, plantando vegetais e ervas que cresceriam abundantemente na terra fértil. Eventualmente, eles descobririam que o fazendeiro dono daquela propriedade, Joaquim da Costa Barros, era na verdade um homem bondoso que raramente visitava aquela parte remota de suas vastas terras. Quando finalmente soube da presença da família no rancho abandonado, em vez de expulsá-los, ele os convidou para ficarem permanentemente, impressionado com como haviam restaurado e cuidado da propriedade. Ele até ofereceria a Francisco um trabalho gerenciando aquela seção de suas terras, mas tudo isso viria depois. Naquela noite de Natal, o que importava era o milagre que havia acontecido. Uma família que havia sido despejada 22 dias antes do nascimento de Cristo, que havia perdido tudo, que havia sido jogada na incerteza e no desespero, havia descoberto que Deus já tinha preparado um milagre para eles. Não foi o milagre que eles esperavam,
Não foi a vingança contra aqueles que os haviam tratado injustamente. Não foi a restauração imediata de tudo o que haviam perdido. Foi algo muito melhor. Foi a revelação de que Deus estava com eles, que Ele se importava com eles, que Ele tinha um plano para eles mesmo quando tudo parecia perdido. Foi a descoberta de que às vezes Deus permite que percamos tudo o que pensamos que precisamos para que possamos descobrir que Ele é tudo o que realmente precisamos. Foi a lição de que nossa maior segurança não está em casas ou empregos ou circunstâncias, mas na fidelidade inabalável de um Deus que nos ama além de toda compreensão. E foi a prova viva de que mesmo nas circunstâncias mais impossíveis, mesmo quando despejados e desesperados, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando milagres que vão além da nossa imaginação mais selvagem. Esta é a história da família Almeida. Uma história de perda e renovação, de desespero e esperança, de dúvida e fé. Uma história que nos lembra que não importa quão escuras nossas circunstâncias possam parecer, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre trabalhando, sempre providenciando, sempre preparando milagres para aqueles que confiam nele. E talvez, apenas talvez, você que está ouvindo esta história está passando por seu próprio momento de desespero agora. Talvez você também tenha perdido tudo, ou esteja prestes a perder. Talvez você esteja se perguntando onde Deus está, por que Ele permitiu que isso acontecesse, se há alguma esperança para você. Se esse é você, deixe a história da família Almeida ser um lembrete. Deus já está trabalhando em seu milagre. Ele já está preparando o caminho. Ele já está providenciando, mesmo que você não possa ver ainda. Sua única responsabilidade é confiar, dar um passo de fé de cada vez e manter seus olhos abertos para os milagres que Ele está preparando. Porque assim como Ele transformou o desespero da família Almeida em alegria, assim como Ele transformou um rancho abandonado em um lar cheio de bênçãos, assim como Ele providenciou exatamente no momento certo, de maneiras que ninguém poderia ter previsto, Ele vai fazer o mesmo por você. Deus está no negócio dos milagres. E seu maior milagre pode estar a apenas 22 dias de distância.